Aleluia. Querido, você está com seu coração aberto para receber tudo aquilo que Deus tem para fazer em nós nessa noite? Bom, essa palavra faz tempo que ela nasceu no meu coração. É uma continuação daquela pregação, não sei quem estava aqui, quem assistiu, que eu preguei sobre Naamã, né? Que eu falei muito sobre o ser curado para curar, né? Que era o tema da pregação de Naamã. E essa daqui não fala sobre Naamã, mas gerou no processo que eu estava na cura. E chama o caminho da obediência. Então, que o seu coração esteja aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar nessa noite. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração e que você orasse comigo nessa noite. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer por ser o nosso Deus, por nos encontrar no momento em que nós mais precisamos. Obrigado por nos assistir, por nos amar, por nos confrontar em amor. Obrigado, Senhor, por ser esse Deus paciente, zeloso, em quem nós podemos descansar. Independente da tempestade, independente das circunstâncias, nós temos a plena convicção que em Ti nós podemos descansar. Então, obrigado por ser o nosso Deus. Senhor, que nessa noite eu te peço que o Senhor continue fazendo tudo que o Senhor tem para fazer no meio de nós. Aquilo que o Senhor começou na abertura desse culto, que o Teu Espírito tenha total liberdade em mexer no mais profundo do nosso coração. No mais profundo, Senhor. Para que a cada dia nós possamos aprender a guardar o nosso coração na Tua presença. Que nós possamos aprender a confiar no Senhor em cada detalhe, Senhor. Em nome de Jesus, que nessa noite haja um quebrar na nossa vida. Um quebrar de nós estarmos no controle. E que nessa noite nós podemos entregar totalmente o controle nas Tuas mãos. E confiar no Senhor e descansar, sabendo que Tu és Deus. Em nome de Jesus, repreende todo espírito contrário ao Teu, Senhor. Em nome de Jesus, todo espírito de confusão, de contenda, de engano, de distração, seja repreendido em nome de Jesus. E que só o Teu Espírito tenha total liberdade e autoridade para agir no meio de nós. E que toda a honra, toda a glória seja dada somente a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, vamos lá. Queridos, vamos lá. Deixa eu ver por onde eu começo. Bom, vamos lá. Vamos abrir lá no livro de Gênesis, capítulo 13. Capítulo 13, verso 7. Amém? Diz assim, ó. Diz assim. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Então disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, se escolheres para a esquerda, irei para a direita. Se escolheres para a direita, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os teus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Amém? Pode fechar essa Bíblia e vamos lá. Bom, aqui conta uma história muito conhecida de Abrão e Ló, né? Deus dá uma promessa a Abrão que ele seria muito abençoado, que era para ele sair da terra da sua parentela e ir para onde o Senhor o mostraria que era para ele estar. E ele foi, e junto com ele foi Ló. Só que no meio do caminho,
houve, como a gente leu, uma contenda entre os pastores do rebanho, de um e do outro. Então, Abrão achou melhor o quê? Eles se separarem. Então, Abrão fala para Ló, escolhe aí. O lado que você for, eu vou para o outro, para que a gente não tenha contenda entre nós. Porque nós somos irmãos, nós somos parentes, né? Amém. E aí, a Bíblia fala que Ló, né, olhou para o lado de Sodoma e Gomorra. E ele viu que as campinas ali eram regadinhas, era bonitinha, sabe? A grama do vizinho é mais verde. E ele falou assim, opa, é para lá que eu vou. E ele foi, né? Mas todo mundo conhece a história que, infelizmente, o Senhor destruiu aquela cidade, porque o pecado reinava naquele lugar e era abominável aos olhos do Senhor. E enquanto Abrão se tornou um pai de multidões, viveu grande prosperidade, foi um instrumento para livrar Ló da destruição, ainda por cima, né? Ainda foi um resgatador de Ló. E, queridos, o que eu quero falar com isso? O que o Senhor trouxe no meu coração com relação a Ló e Abrão? Hoje eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem falado comigo sobre a importância de estar no caminho da obediência. Bom, vamos lá. O que é obediência? Obediência tem a ver com se submeter. Tem a ver com fazer exatamente como Deus tem nos pedido, né? Nós, como pais, muitas vezes falamos para os nossos filhos, não faça isso, né? Vou dar um exemplo comum. Não é para comer doce antes do almoço, né? Por que eu dou só exemplo de comida? Acho que é porque ainda Deus está me tratando. Mas enfim, vamos lá, esquece essa parte. Não come doce antes do almoço. Tá bom. A belezinha vai lá e come doce. Isso é uma desobediência, porque a direção era para não comer. Então, se comeu, desobedeceu. A mesma coisa é nós e Deus. Muitas vezes o Senhor nos diz, perdoa. A gente vai lá e insiste em não perdoar. Às vezes Deus fala, você precisa abrir mão disso. A gente tenta distorcer daqui, distorcer dali. E tenta, como se dizia meu pai, dar um balão em Deus e não fazer aquilo, exatamente como Deus nos pede. Por quê, querido? Muitas vezes é difícil a obediência, porque ela requer renúncia. Muitas vezes a obediência, ela nos faz abrir mão daquilo que queremos para viver a vontade de Deus. E nós sabemos, né? Todos nós sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas muitas vezes nós queremos estar no controle, porque nós estando no controle, nós temos uma certa confiança de que aquilo vai dar certo. Agora, entregar o controle para Deus vai me fazer depender de Deus, me vai fazer confiar em Deus e descansar em Deus. E muitas vezes é sabe? Nós queremos obedecer. Nós queremos agradar o nosso Pai, nós queremos surpreender, tirar um sorriso dos olhos de Deus. Nós queremos isso. Só que a obediência ali, muitas vezes, ela é difícil. Muitas vezes ela vai pedir essa renúncia. E muitas vezes nós ficamos com medo. E o medo, como a Mônica disse, ele pode te impulsionar, mas ele também pode te paralisar. E muitas vezes o medo de entregar algo no controle de Deus e tirar do nosso controle traz essa paralisação. E já faz um tempo que eu tenho vivido isso, né? Que Deus tem falado comigo em algumas áreas da minha vida. Que eu preciso aprender a confiar em Deus. Que eu preciso aprender a obedecer nos detalhes. Não é obedecer assim, tá bom, amanhã eu faço. Não, é fazer agora, é fazer já, é fazer nos detalhes, da maneira com que Deus tem me pedido. E aí, queridos, entra nessa história de Ló.
Eu estava passando por um processo esse tempo atrás aí, ainda estou, porque todo dia a gente tem que aprender, né? E Deus sempre tem algo novo para nos ensinar. E desde aquela pregação da cura de Naamã, né? Deus tem falado comigo sobre apresentar as minhas feiuras diante de Deus, apresentar meu coração peludinho, às vezes, as minhas desobediências diante do Senhor, justamente para curar e ser curado, né? E aí, falei, tá bom, Senhor, passei por aquela libertação, agora eu estou curada e eu vou fazer. E eu comecei a fazer exatamente como Deus me pediu. Só que é assim, né? A gente é igual emagrecer, né? Você começa a dieta hoje mesmo você já sobe na balança para ver quantos quilos você perdeu, né? E aí a gente se frustra, porque você começou agora, né? E como eu tenho uma amiga que fala, não é um alface que vai te emagrecer e não é um chocolate que vai te engordar. É o que você vai fazer diariamente. Mas a gente é assim, né? A gente quer mudança, mudei. E aí a gente quer o fruto na hora. Só que aí não é na hora. Por quê? Porque o plantio, ele leva tempo. E uma vida de obediência, ela é como um plantio. Eu vou plantar hoje, eu vou semeando, eu vou regando. E no tempo certo, aquilo vai florescer. No tempo certo, aquilo vai dar frutos, né? No entanto, que muitas vezes, hoje, nós estamos colhendo frutos que nós plantamos lá atrás, né? E é que nem uma grávida. Uma grávida, ela demora 9 meses para gerar. Ou seja, 9 meses para a barriga dela crescer, para o feto estar pronto, para sair da barriga, aquela vida, né? E aí, da noite para o dia, a gente quer tirar o bebê, né? Principalmente nas mulheres, e quer voltar magrinha para casa. Não é assim. Os próprios médicos falam, olha, o que demorou 9 meses, até os órgãos voltar para o lugar, demora. A nossa vida em obediência é a mesma coisa. Às vezes a gente começa a obedecer e a gente quer que Deus mude as consequências dos nossos erros do passado. E a gente começa a olhar e comparar. Ah, fulano está rebelde, fulano está em desobediência, fulano não tem o Senhor. E olha como que está a vida dele, né? Ele faz isso, ele faz aquilo outro. E eu, Senhor, eu estou em renúncia, eu estou em obediência, eu estou em jejum, eu estou nisso, eu estou naquilo, eu estou fazendo exatamente o que o Senhor falou. Eu estou sendo boba dos outros, estou isso, estou... E olha, eu não estou colhendo nada. E assim eu me encontrei num dia. Eu falei, Deus, eu não estou aqui para reclamar. Mas, deixa eu falar uma coisa para o Senhor. Eu estou com medo, porque eu estou em obediência e parece que as coisas, ao invés de ajeitar, virou de ponta cabeça. E aí Deus disse para mim assim, porque quando eu estou no controle, eu mudo as coisas de lugar. Por isso que fica bagunçado. Porque na verdade eu estou arrumando. E outra coisa, igreja, que Deus me falou também, e agora o Espírito Santo me lembrou, que um dia eu olhei para essas áreas da minha vida e eu disse assim, Senhor, por que nada dá certo? Por que isso é tão difícil de ser tratado? E aí Deus disse para mim, porque você ainda continua no controle. Porque se eu estiver no controle, vai dar certo. Mas se você continuar fazendo do seu jeito, não vai dar certo. Então, foi naquele momento que eu aprendi que eu precisava entregar e deixar que o Senhor estivesse no controle. E aí, passou todo esse processo, Deus falou comigo, enfim. E aí, eu fui orar, né? Um momento sincerão com Deus. E eu disse, Senhor, olha para o Senhor ver, estou fazendo, mas não estou vendo nada. Parece que está tudo ao contrário. E aí, o Senhor disse assim para mim, vai lá, em Isaías 41:13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas.
que eu te ajudo. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu ouvi Deus falando isso para mim. Eu estava estressada. Eu estava lavando o banheiro, porque eu estava meio nervosa. E eu não queria papo com ninguém. E eu fui para o banheiro sozinha. Sabe aquele culto do silêncio de Deus? Deixa Deus falar com você. Eu estava naquele momento. E eu fui lavar o banheiro e eu estava muito estressada. E pensando ali, sabe? Nessa situação, na bagunça que estava a minha casa. E eu falei, meu Deus. E aí eu ouvi o Senhor falando isso para mim. Eu falei, o quê? Antes eu estava no controle. Eu podia ter medo mesmo. Eu podia estar estressada porque eu estava no controle. Mas agora eu estou fazendo exatamente como Deus me pediu. Eu entreguei o controle para Deus. Por que eu estou nesse estresse? Eu vou descansar, porque Deus que me ajuda. E bem, lavei o banheiro, limpei a casa e foi uma beleza. Saí até com outro ar do banheiro. E aí o Senhor falou comigo. Aí depois eu fui orar a Deus, no meu momento com Deus. E aí o Senhor disse para mim, onde está o teu olhar, Lídia? Onde está o teu olhar? As coisas não vão acontecer do dia para a noite. Mas o caminho da obediência, ele pode parecer estreito, ele pode ser difícil, ele pode ter renúncia, mas se eu estou no controle, vai dar certo. Você pode descansar. Quando nós estamos no caminho da obediência, nós podemos descansar. O problema é que muitas vezes nós estamos no caminho da obediência, mas nós não guardamos o nosso olhar. Nós olhamos para o campo do lado, nós olhamos para o Jordão, nós olhamos para as campinas, nós olhamos para o jardim do vizinho que está verdinho, e a gente fala assim, meu Deus, por que a minha casa está uma bagunça e aquele lá que nem tem o Senhor, está tudo fluindo? E aí sabe o que Deus me disse? Porque tem muitas pessoas que estão de pé, em rede social, sabe? Estão de pé, que você fala assim, nossa, que exemplo. Mas muitas vezes espiritualmente estão caídas, estão prostradas, estão da aparência. Sabe aquele ditado que diz, nem tudo que reluz é ouro? Muitas vezes existem muitas pessoas que estão assim. E com todo respeito, mais bobo ainda é nós que ficam olhando e falando assim, nossa, está tudo lindo. Não, igreja, nós precisamos despertar. Nós precisamos despertar. O nosso olhar não pode estar na campina do vizinho, não pode estar no que os outros fazem. Nós temos que ver o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você. Qual o propósito que Deus te chamou, qual é o teu chamado, qual é o dom que o Senhor te entregou, quais são as promessas que o Senhor fez para você. O teu olhar tem que estar em Deus, naquilo que Ele te fala. Você tem que ser guiado não por aquilo que você sente ou pelo aquilo que você vê. Mas nós temos que ser guiados por aquilo que Deus nos fala. O nosso olhar tem que estar atento na voz de Deus e não nas circunstâncias. E Abrão viveu isso. Você já teve uma experiência? Eu vou dar exemplo de comida, gente, que é mais fácil, para não constranger ninguém. Vou dar um exemplo de comida. Você vai num lugar. E aí você fala assim, eu quero comer aquela coxinha. Mas só tem aquela coxinha. Tem um monte de quibe, mas você quer a coxinha, só tem uma. Aí justo o abençoado que está na tua frente escolhe a coxinha. Vocês já passaram por isso? Eu sempre. Porque eu sou lombriguenta, então eu sempre, às vezes, né, Deus está me tratando, viu, irmãos? Deus está me tratando que eu estou passando no processo de libertação da comida. Mas é verdade, o Samuel até falou para mim, nossa, você tem que se libertar, o que é isso? Você já se programa, o que você vai comer? Eu falei, nossa, Deus tá me tratando. Então, eu já entreguei essa área para Deus também, e Deus está fazendo a obra. E aí, a coxinha. Aí a pessoa vai lá e compra a coxinha na sua frente. A fisionomia já muda. O humor já muda, né? Enfim, exatamente, é assim. Muitas vezes na nossa vida, nós estamos desse jeito. Nós estamos lá, e aí a pessoa escolhe na nossa frente, e a gente já fica murmurando, né? Reclamando que não comeu a coxinha. Eu fico pensando em Abrão. Abrão falou para Ló, escolhe aí para onde você vai. Onde você for para a direita, eu vou para a esquerda. Querido, Ló podia estar com os olhos na coxinha.
e vendo aquela campina brilhando e falando assim, não, eu não vou deixar ele escolher não. Eu vou tacar ele lá para o outro lado, que não está tão florescido, e eu vou para lá. Sabe? Mas ele não foi um crente fominha não. Ele falou assim, olha, para onde você for eu vou, porque eu quero que haja paz no meio de nós. Nós somos irmãos. Mas a Bíblia diz que os olhos de Ló, sabe? Ficaram encantados quando viram Campinas do Jordão. E ele disse, é para lá que eu vou. E ele foi. Mas Deus destruiu lá. Porque lá não era agradável aos olhos de Deus. Lá não era bênção. Lá reinava corrupção, adultério, mentira. Mas enquanto Abrão, o que Deus fez na vida de Abrão? E Deus ainda usou Abrão para resgatar Ló de lá. Para poupar Ló, sua família. E só não poupou por inteiro, porque ainda existia desobediência no meio daquela família. Aí, desobediência. Sabe por quê? Porque Ló tinha a identidade dele estabelecida em Deus. Ló tinha certeza das coisas que Deus falou para ele. Se você for ler, Abrão tinha a identidade dele estabelecida em Deus. Abrão tinha certeza das promessas que Deus tinha sobre ele. Abrão sabia o que Deus ia fazer nele e através dele. E se você ler Gênesis 12, você vai ver a total confiança de Abrão em Deus. Quando Deus fala para ele, olha, sai da terra da tua parentela, sai do teu conforto e vai para onde eu te mostrar. Ele foi confiando que Deus mostraria um lugar para ele. Ele foi confiando que não importasse o que ele passasse, como seria o caminho dele, ele poderia descansar em Deus, porque quem estava mandando ele ir era Deus. Então ele não tinha o que temer. Quando nós confiamos naquilo que Deus nos diz, quando nós escolhemos o caminho da obediência, que é baseado não naquilo que eu vejo, naquilo que eu sinto, mas naquilo que Deus me diz para fazer, eu não fico com medo. Se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda. Se aquele que está na minha frente pegou aquilo que eu queria viver. Sabe por quê? Porque isso não é a minha confiança. A minha confiança está no Senhor. E a bênção dele está em mim. A bênção dele está sobre mim. Por quê? Porque a obediência gera bênção. Mas a desobediência gera maldição. E sabe, aí a gente começa, né? A andar no caminho da obediência. A gente começa a fazer exatamente como Deus nos pede. Só que a gente já quer que Deus faz. Ontem. Agora. A gente já quer que Deus mude a nossa história, mude a nossa colheita. Glória a Deus, querido. Porque o coração de Deus se alegra quando nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos, dos nossos erros. Mas é dia a dia. O caminho da obediência, o plantio é diário. E é nos detalhes. Então, o caminho da obediência deixa Deus estar no controle, não mais eu. Então, se tem alguma área da tua vida ainda que você, sabe, está no controle, hoje é a hora de você dar o controle para Deus e deixar que Ele faça. Segundo, o caminho da obediência é um plantio. Nós precisamos deixar a nossa ansiedade de lado e aprender a descansar em Deus. E saber que aqui o plantio é diário. E que a colheita vai vir, mas no tempo certo. E não no nosso tempo e não na nossa hora. Bom, o caminho da obediência, ele me faz descansar. Mesmo que eu não vejo ou mesmo que eu não sinta. Porque eu não ando pelaquilo que eu vejo, pelaquilo que eu sinto. O caminho da obediência me faz andar naquilo que Deus me fala. A minha obediência é baseada na palavra de Deus, naquilo, no padrão de Deus. Então, vigie o teu olhar. Cuidado com o que você tem olhado. Cuidado com o que você tem se espelhado. Tome cuidado.
Porque às vezes a gente vê uma coisa, querida, e não é nada daquilo que a gente tem visto. Mas se você escolher fazer exatamente como Deus te pede, querido, Deus estando no controle, tudo vai bem. Tudo vai bem. Só basta eu e você sair do controle e deixar Ele estar. Ele está no controle, somente Ele reinar. E naquele momento, que eu estava lá no banheiro estressada, sabe? Lavando o banheiro. Deus falou para mim, agora eu estou no controle. Você está no caminho da obediência, então agora eu estou no controle. Então não fique triste. Se alegre. E eu escutei, sabe? O louvor. Que é esse louvor que eu pedi para o final. E nesse louvor fala: se o trovão e o mar se erguendo vêm, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Se você está no caminho da obediência, você pode descansar, porque você saberá quem é Deus na sua vida. Mas o problema é que muitas vezes nós não queremos pagar o preço do caminho da obediência. E nós queremos que Deus seja Deus na nossa vida. Nós queremos que Deus respalde aquilo que Deus condena. Já viu isso? Como é cego o caminho da desobediência, como traz cegueira. Por isso nós precisamos vigiar o nosso olhar. Porque o caminho da desobediência traz cegueira espiritual. E muitas vezes tanta cegueira que a gente quer que Deus abençoe aquilo que Deus condena na sua palavra. E nós queremos e declaramos e publicamos que Deus é fiel, Deus é fiel. Muito fiel. Mas naquilo que Ele diz. E se eu e você estivermos firmados no que Ele diz, Ele será fiel a mim e a você. Mas se eu e você estiver em desobediência, querido, Deus não vai mudar a palavra dele para te respaldar debaixo do pecado, para te respaldar debaixo do erro. Então, por isso é necessário nós nos arrependermos e escolher caminhar em obediência, e não mais debaixo da nossa vontade, não mais debaixo do nosso querer. E eu vou falar uma coisa para vocês, depois desse dia, eu vivi um divisor de águas na minha vida. Eu vivi um divisor de águas na minha vida. Porque todas as vezes que eu tentava confiar em Deus, essa área da minha vida, todas as vezes, que a casa ficava bagunçada, gente, eu já ficava triste. Meu Deus, parecia que o demônio da tristeza chegava. E eu ficava chateada. Meu marido acho que já chegou, se não chegou, a hora que ele chegar, você pergunta para ele. Ele falava para mim, lá vem, porque eu ficava chateada. E eu falava assim, Sácia, eu não sei o que está acontecendo. Eu sei sim, eu que estava rebelde. E ele falava, confia em Deus, se submeta em fazer o que Deus está te mandando. E eu falava, mas eu estou fazendo. Por quê? Porque a gente quer começar hoje e colher amanhã, né? E depois que Deus falou comigo, agora eu estou no controle, você pode descansar. Querida, nunca mais eu fiquei triste com isso. Nem me preocupo mais, porque eu tenho descansado em Deus. E eu tenho vivido isso. E às vezes Deus me surpreende em cada detalhe. Que se eu contar aqui para vocês, o que eu vivi essa semana que passou, de honra de Deus mesmo, de coisas que eu não esperava viver e que eu vivi. Especificamente nessas áreas que eu decidi confiar em Deus. Que eu tenho vivido, vocês não têm ideia. Mas é fruto do quê? Eu sou merecedora? Não. É fruto da obediência. Porque eu decidi que eu não abro mão mais de fazer exatamente como Deus me pede. E se Deus me falar hoje, faça assim, não mais assim. Vai ser assim. Jejue agora. Vou jejuar. Ore agora. Vou orar.
Não é mais assim, Senhor, daqui a pouco eu vou. Não, é exatamente na hora que Deus me pede. Da maneira com que Deus me pede. E sabe, queridos, a desobediência, ela gera um bloqueio tão grande na nossa vida. Porque eu vou falar, vou até testemunhar uma das coisas que eu tenho vivido. E que eu brinco e é verdade. Com relação à comida. Eu sou muito compulsiva. Eu era, em nome de Jesus. Eu era muito compulsiva com relação à comida. Então, se eu estava feliz, eu queria comer. Se eu estava triste, eu queria comer, né? Se eu estava ansiosa, eu queria comer. Alegria para mim era na comida. E Deus já me tratou várias vezes, e eu estou no processo ainda. E teve um dia, quando eu já estava nesse processo do caminho da obediência, Deus falou assim para mim, assim, ó. Você vai tirar o açúcar. Igual, sabe, o Magrão não está aí não, né? Sabe os alcoólicos anônimos, que é um dia após o outro? Cada dia é um dia, é mais ou menos assim que funciona, não é? Deus falou comigo assim, você vai fazer isso com açúcar. Você vai tirar o açúcar e você vai tirar a farinha de trigo. Porque o que eu mais gosto é pão, bolacha, bolo, doce. Falei, ai Senhor, então eu vou, Senhor, eu vou. E eu vou começar hoje. Porque quem quer fazer, começa hoje, não começa amanhã. E eu sempre, o meu amanhã, ficava para amanhã e tá. Deixa eu contar para vocês, aquela igreja que eu vivi. E eu até testemunhei isso para a pastora Thaisa. E eu comecei. E Deus falou para mim assim, vão ser 7 dias. Vai ser um processo de 7 dias e cada dia você vai viver na minha dependência que eu vou falando com você. Tá bom? E eu tirei, até do café. Tirei. Nada de açúcar, nada de açúcar. Aí, eu vim na igreja, primeiro dia. E eu saí daqui, uma irmã muito fofa, muito doce mesmo, me encontrou e disse assim, pastora, eu fiz um presente especialmente para você. Porque foi seu aniversário. Ai, querida, como você é fofa, Deus abençoe sua vida. Queridos, a hora que eu virei o carro, que eu abri o presente, era uma caixa de bombom, de doce. Os doces cheiravam no meu nariz. Era um mais cheiroso que o outro. E o Samuel falou assim, eu falei para você começar amanhã, né? Você quis começar hoje? Ora aí. Eu falei, é mesmo, eu vou orar. Aí, gente, eu fiquei paralisada ali no carro, olhando para os docinhos. Eu falei, eu oro e falo para Deus me perdoar que eu vou começar amanhã. Ou eu guardo, congelo esses doces, como daqui 7 dias. E fiquei, o que eu faço? E a Tetê querendo comer o doce. E eu ali, porque era um de cada sabor, eu queria experimentar todos, você entendeu? E eu de verdade, a velha Lídia, não queria dividir nenhum não, entendeu? Porque eu queria experimentar todos. Aí na hora, como eu estou no processo da obediência, o Espírito Santo falou para mim assim, essa é a sua fraqueza. Se você não deixar ser tratada hoje, você nunca vai ser tratado. Eu falei, Tetê, abre a boca aí. Samuca, abre a boca aí que vocês vão comer esse doce aqui. Mas você não vai guardar nenhum? Eu falei, eu não vou guardar nenhum. Porque eu sei que essa é a minha tentação de madrugada. Eu sei que eu vou acordar de madrugada. Ao invés de orar, eu vou vir para a geladeira para comer esse doce aqui. Porque vai ficar na minha cabeça que eu preciso comer, e eu vou cair. Eu não vou, eu preciso cortar aquilo que me faz fraquejar, me faz cair. Pode comer. Eles comeram. Gente, de verdade, eu me senti tão leve, porque eu entendi que Deus já estava trabalhando na minha vida, eu estava permitindo o trabalhar de Deus na minha vida. Eu consegui abrir mão daquilo. E quantas vezes, sabe, às vezes, para você, talvez isso você fala, pastor, isso para mim é tão fácil. Mas às vezes na tua área, talvez é o perdão. Às vezes você tem dificuldade mesmo de liberar o perdão, de decidir perdoar hoje. Você ainda é aquela pessoa que precisa processar o perdão. Às vezes a tua compulsão não é na comida. Mas às vezes, talvez é viver de aparência. Talvez a tua compulsão é em comprar, ter as coisas, de vestir, para se sentir bem. Às vezes você ainda não é liberto de algum vício. Ou de um cigarro, ou da bebida, ou da droga, ou da pornografia. Coisas que só você sabe.
uma das áreas minha era assim, e de verdade. Eu não sei se isso veio por traumas, se isso veio por todas as coisas que eu andei passando, né, com as perdas que eu tive, e eu acabei descontando na comida, eu não sei. Mas eu posso dizer para você que aquelas 7 dias que o Senhor falou comigo ali, sabe, de não pôr açúcar na boca, eu vivi cada experiência com Deus, porque eu senti que eu estava entregando essa área da minha vida para Deus cuidar, e não mais eu cuidar. E foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas na minha vida. E eu tenho vivido. E eu ainda falo, né? Eu até brinco lá em casa. Eu falo assim, eu ainda estou vivendo um dia de cada vez. Porque se eu não vigiar, tem hora que dá vontade de comprar o mercado inteiro, né? Aí eu falo, opa, deixa eu sair da minha tentação. Por quê? Porque a gente tem que fugir do mal, da aparência do mal. Às vezes a gente acha que a gente tem que fugir do mal, mas a gente continua se relacionando com a aparência do mal. E a tentação, ela vem te comendo pelas beiradinhas. E quando você se vê, você já se vê caído. Então você que está em pé, vigie para que não caia. Se tem áreas da tua vida que tem brecha, que você precisa fechar, feche hoje. Escolha renunciar hoje. Escolha obedecer hoje. E você vai ver o divisor de águas que será na sua vida, em você e através de você. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria chamar o louvor aqui, que o louvor vai ministrar esse louvor tão lindo, que Deus me alcançou naquele dia, que eu estava tão mal, tão triste. E que o Senhor possa te encontrar onde você está, do jeito que você está, você que está nos assistindo, dê liberdade, legalidade, para que o Espírito Santo de Deus também trabalhe na sua vida, também te alcance, exatamente da maneira que você está. Do jeito que você está, deixa Deus te encontrar no teu secreto. Escolha viver o caminho da obediência. Feche seus olhos. Senhor, nessa noite, Pai, nós queremos entregar o controle da nossa vida nas Tuas mãos. Senhor, existem áreas que são tão difíceis de serem tratadas. Áreas, Senhor, que é tão difícil, sabe, de deixar o Senhor reinar. Porque a mudança gera um desconforto. A renúncia gera desconforto. E quando nós estamos no controle, mesmo que possa estar uma bagunça, está ruim, nós sabemos que vai ficar daquele jeito. E se nós entregarmos o controle, tudo vai mudar e a gente vai perder o controle. Muitas vezes nós temos o medo que nos paralisa. Ficamos inseguros e não demonstramos confiança no Senhor. Mas nessa noite, Pai, nós queremos entregar o controle da nossa vida nas Tuas mãos. Nós queremos entregar, Senhor, as áreas que são mais difíceis. As áreas que nós mais temos tido luta. Áreas que muitas vezes gera comparação. E essa comparação traz destruição. Nessa noite, Senhor, nós queremos entregar nas Tuas mãos, porque nós não queremos mais comparar aquilo que o Senhor tem para nós e aquilo que o Senhor tem para o outro. Nós queremos viver exatamente o que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Então nós voltamos os nossos olhos para o Senhor, para aquilo que o Senhor nos diz, e escolhemos caminhar no caminho da obediência. Ainda que a gente não veja, ainda que a gente não sinta, nós escolhemos crer naquilo que o Senhor nos diz. Mesmo sem ver, mesmo sem sentir, nós podemos crer que nós viveremos a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Porque da Tua ordem dá certo, do Teu jeito dá certo, o Senhor estando no controle, bendito serás. Eis que o Senhor te diz, não temas, eis que te pego pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo.
Eu te ajudo que você receba essa palavra de Deus sobre a tua vida. Você que não tem deixado Deus reger a tua vida. Você que não tem deixado, que não tem conseguido confiar algumas áreas da tua vida. Nesta noite o Senhor te diz: eis que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Eu te ajudo. O Senhor colocará, Ele estabelecerá a ordem dEle sobre essa área da tua vida. E você prosperará em nome de Jesus. Em nome de Jesus vai dar certo. As promessas do Senhor se cumprirão em você e através de você. Mas para isso é preciso trilhar o caminho da obediência. Para isso é preciso renunciar o teu eu, para viver que Ele cresça e que eu diminua. Então escolha nessa noite confiar, confie no Senhor. Quando nós entregamos, igreja, o controle da nossa vida nas mãos do Senhor, então nós podemos descansar, porque nós sabemos que Ele é Deus, que Ele é o Senhor que está no controle. Mas quando nós estamos no controle, queridos, oh, como nós somos falhos, como nós somos cegos, como nós somos limitados, querido, nunca vai dar certo. Se você estiver no controle, não vai dar certo. Mas se você confiar nele e dar o controle a ele, você pode descansar. Que você nessa noite possa entregar, declarar de todo o teu coração e dizer: Senhor, se eu andei por caminhos errados, Senhor, o Senhor me conhece. Se eu ainda não tenho te obedecido exatamente da maneira com que o Senhor tem me pedido, eu te peço perdão. Mas hoje eu quero viver isso. Hoje eu quero viver o caminho da obediência. Hoje eu quero começar, Senhor. Então me ensina quais renúncias eu preciso ter, quais posicionamentos eu preciso ter. Senhor, me mostra qual laço eu preciso cortar, qual aliança eu preciso desfazer. Me mostra, Senhor, me mostra em qual caminho eu devo andar, Senhor, porque eu não quero mais andar pelaquilo que eu vejo, eu não quero mais andar pelaquilo que eu sinto, mas eu quero descansar no Senhor, sabendo que o Senhor é quem me guia, sabendo que o Senhor é quem me orienta. Escolha, igreja, e então você viverá as promessas do Senhor, mesmo que as tempestades venham, mesmo que a dor chegue, mesmo que tudo pareça estar contrário do que você esperava, você pode descansar, porque Ele é Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia.